paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Continuando aqui o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 16, que vai dizer assim: Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Olha o que Tomé diz: vamos morrer com ele? Vamos para lá para morrermos com ele? Ou seja, meus irmãos, Tomé não sabe o que está falando. Tomé aqui, meus irmãos, está falando sobre morrer com Jesus. Meus irmãos, olha como é que esses caras que andavam com Jesus eram, meus irmãos. Eles viviam falando que iam morrer com Jesus, que não sei o que. Na oportunidade que eles tiveram, a maioria, se escondeu ou picou a mula. Ficou só Jesus para ser levado para ser crucificado. E aqui eles querem demonstrar que eles são capazes de morrer com Jesus. O próprio Jesus sabia que eles não eram, meus irmãos. Eles só tinham papo. Ainda só tinham papo. Meus irmãos, o próprio Jesus sabia que eles não tinham capacidade de morrer com ele. Ainda mais Tomé, meus irmãos. Tomé, incrédulo. Tomé, uma pessoa que é incrédula, meus irmãos. Tomé precisou ver para crer. Ele convida os condiscípulos a irem com Jesus para morrerem na mão dos judeus. Meus irmãos, primeira coisa, que se os judeus fossem atacar Jesus naquele lugar, eles seriam os primeiros a picar a mula. Porque a fé deles, meus irmãos, ainda era algo fanatizante, meus irmãos. Era algo comparado ao fanatismo. Eles estavam fanatizados por Jesus. Não encarnaram ainda o fruto do Espírito, o fruto da palavra encarnada. Eles não estavam experimentando a palavra. Eles só estavam fanatizados por tudo aquilo que eles iam ver Jesus fazer, por tudo aquilo que eles iam conhecer que Jesus estava operando. Eles estavam fanatizados pelo conhecimento que Jesus tinha. Meus irmãos, eles estavam tratando Jesus como uma bandeira religiosa, que eles queriam morrer pela causa de Jesus. Mas eles não entenderam por que Jesus ia morrer. Eles se sentiam no direito de dizer que eles iam morrer por Jesus mesmo, eles não sabendo o que significava essas palavras. Eles achavam, meus irmãos, que era somente dar o corpo deles para ser morto, para ser queimado. Meus irmãos, eles não sabiam nada de nada, eles estavam sem propósito algum. Eles ainda não tinham um propósito, eles ainda não foram batizados pelo Espírito. Eles só simpatizavam com o que Jesus estava fazendo, com o que Jesus estava ensinando, mas não era algum propósito para eles, meus irmãos. Eles ainda não tinham conhecido o propósito, meus irmãos. Era algo totalmente diferente do que eles estavam fazendo, meus irmãos. Eles queriam, mas eles não podiam, meus irmãos. Eles não tinham a força para isso nesse tempo aqui. Eles ainda não tinham a força necessária para tal. Eles não tinham a coragem necessária para tal. Eles não poderiam morrer por ele. Teve Pedro falou: Senhor, por ti eu darei a minha vida. E ele negou por 3 vezes. Meus irmãos, por quê? Porque eles ainda estavam presos à vida. Estavam presos à vida terrena. Meus irmãos, se a gente espera em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos, meus irmãos. O que nos diferencia desse mundo, que faz com que o mundo nos chame de louco? O mundo, meus irmãos, olha só, o mundo nos trata como loucos porque nós aborrecemos a nossa própria vida.
nós não negamos a nossa fé, meus irmãos. Nós não nos apegamos com essa vida, meus irmãos. Meus irmãos, nós cristãos, se para negar, se para negar Jesus, a gente tem que viver mais um dia, meus irmãos, a gente escolhe morrer na hora. Meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma negar a Jesus Cristo. Meus irmãos, meus irmãos, se chegarem com uma proposta para vocês, dizendo, olha, se você negar Jesus, eu deixo você ir. Mas se você continuar afirmando a sua fé em Cristo, a sua vida acaba aqui. A maioria, meus irmãos, ia apostatar, porque é uma coisa muito séria. Eu digo para os irmãos, não neguem a Cristo em troca das suas vidas, meus irmãos, porque quem perde a vida nesse mundo a ganhará. E aqueles que buscam salvar suas vidas, como muitos fazem, perdê-la-ão. Meus irmãos, quantos principados compram as almas das pessoas? As almas é o ser, tá? Não é um fantasminha, camarada. Eu tô falando da alma mesmo, o ser da pessoa, em troca de dar prosperidade, de dar dinheiro, de dar do bom melhor para a pessoa, e a pessoa aceita porque acha que aquilo ali, meus irmãos, é vida. Meus irmãos, se vocês esperam somente nessa vida, vocês são os miseráveis, os mais miseráveis de todos. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para que vocês não continuem como carnais, mas sim como espirituais, meus irmãos. O próprio Paulo diz que se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos. Meus irmãos, isso não é uma compreensão, isso não é uma teologia, isso não é, meus irmãos, um curso que você faz. Eles aqui não tinham essa compreensão, mas eles passaram a ter essa compreensão depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo, meus irmãos. Depois que eles receberam o Espírito Santo, eles foram entender o que é o curso do mundo. Porque o curso do mundo, meus irmãos, vai sempre de encontro a Deus, meus irmãos. Ou seja, amar a própria vida é idiotice, é tolerar a vaidade. Meus irmãos, eu falo com uma convicção absurda, porque eu sei do que eu estou falando. Meus irmãos, a maioria hoje não tem mais essa força de aceitar Jesus Cristo, independente de vida, independente de morte, independente do século vindouro ou não. Meus irmãos, a maioria perdeu essa força porque amou o presente século. Se chegar alguém oferecendo uma barra de chocolate em troca de adoração, a pessoa cede. Meus irmãos, não sejam esse tipo de pessoa, tá? Não sejam, meus irmãos. Creiam no Evangelho. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.